Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação! Próximo rumo do nosso Esquadrão de Aço, rumo a Libertadores, pré-Libertadores, e ainda há conversas aí sobre o desempenho do nosso Esquadrão de Aço devido ao decorrer do ano. O Trajano, no programa da UOL, aqui na própria plataforma do YouTube, falou sobre o desempenho do Bahia e dos outros clubes demais que vão para a Libertadores. Bora acompanhar rapidinho. E para começar, adiantar, a palavra é decepção. O Bahia, que a gente esperava muito mais, não que esteja, a gente vai reclamar que está ruim, mas poderia mais, né? Como a gente fala, quanto mais alto o patamar, mais altas são as cobranças. Mas vamos acompanhar, logo após a gente bate um papo sobre o assunto. Ô, Trajano, e da outra turma aí que tá na Libertadores, né? O Mirassol, claro, essa espetacular, mas também tem o Bahia, também tem o Botafogo, que vão para pré-Libertadores. Não, o Botafogo vai direto. Bahia que vai ter sim, que... verdade. Bahia de novo do Rogério Bahia vai na ter que jogar pré-Libertadores, pré. Botafogo direto. Primeiro eu quero louvar aqui o Fluminense do Zubeldia, né? É muito legal ver um time assim, ganhando, jogando bem, levando torcida ao estádio, de volta ao estádio, lotando o Maracanã. E eu também quero louvar mais de todos esses. Você falou, o Mirassol. Não perdendo um jogo sequer em casa, né? E num time que não tem uma folha salarial mínima, talvez a menor de todos os times do campeonato da Série A. Não tem um estrangeiro sequer. Os outros foram ali. Olha, eu acho que a análise que o Arnaldo fez, eu assino embaixo. Apesar que ele não ter entrado muito em detalhes no Botafogo, ali no Bahia, não sei o quê, mas ele traçou um panorama muito interessante do Campeonato Brasileiro. Na verdade, ele colocou no mesmo saco a maioria dos times, em termos de administração, de erros, de coisas erradas, de olhar para o futebol do jeito que não se deve olhar. Vamos dizer que o Bahia, para mim, é sempre um pontinho. Vocês têm mania aí, seu âncora, de dar uma sacaneada no Bragantino, não tem? Chamar de bolo puro, né? Faquinha de bolo E é puro. verdade. O Bragantino merece essa observação. Porque na hora que você acha que o Bragantino vai, ele não vai. Mas o Bahia, cá entre nós, é meio assim também. Apesar de estar na parte de cima, o Bahia tem momentos que ele decepciona de uma forma impressionante. Não é o caso de ontem. Mas já teve jogos na Fonte Nova que o Bahia decepcionou profundamente quando se esperava que o Bahia fosse fazer o papel do Mirassol, claro, tendo mais dinheiro, estádio, torcida e tal, e não fez. Há um certo encantamento em relação ao Bahia que eu não consigo entender. Está de parabéns pela colocação no Brasileiro, mas não vejo esse encantamento na maneira de jogar. E o Botafogo do Filhote... Eu não entendo o Botafogo. Troca de jogador, vem jogador que eu nunca ouvi falar, o jogador que, embora o Marçal vira artilheiro, tem esse Montoro que é um bom jogador, mas não entendo bem a escalação, quantos jogadores que tem. Mas ficou no papel. Esse é o papel do Botafogo com o elenco que tem e com a falta de ajuda da torcida que acontece. Então vamos ver, mas eu acho que a análise do Arnaldo foi perfeita. Juntando. Na verdade, nós tivemos muito mais decepções, muito mais coisas desanimadoras em relação aos times do brasileiro do que coisas para serem exaltadas. Tem que ser exaltado o Flamengo, campeão, tem que ser exaltado o Mirassol, não é? Tem que ser exaltado o Fluminense pela essa campanha final e talvez fiquemos por aí. Bom, só o Cruzeiro, né? Fala. Você tinha razão, né? Eu estou já me antecipando. O Botafogo ainda não está na fase de grupo, você tem razão. Ele hoje está na pré, também depende de Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil para avançar direto à fase de grupos. Eu estou com o Trajano em relação ao Bahia, cara. Eu acho que o Bahia decepcionou, inclusive, ontem. O Rogério, na entrevista, ele mesmo se decepcionou. Falou assim, a sensação é outra. Ano passado a gente não ia para Libertadores há não sei quanto tempo, então a pré-Libertadores é legal. Esse ano, nem tanto. É como se permanecesse no mesmo lugar com muito mais investimento que teve, né? Tem um investimento gigante. O elenco do Bahia é caríssimo. E nesse ano ele
ficou na fase de grupos da Libertadores, ele morreu no playoff da Sul-Americana, ele perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil e no Brasileiro ele ficou no pior lugar que ele poderia ficar, no final das contas, que era, de novo, a disputa da pré-Libertadores. Acho que é o mínimo, vai. Pior o pior, assim, porque ele nunca saiu daquele bolo, né? Sim. Ele nunca esteve na parte de baixo da tabela. E ele acabou ficando na pré-Libertadores. Mas ao mesmo tempo ele faz bons jogos, né? Fez contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Né? Muito como mandante, né? Sim. Como visitante ele decepciona demais. Contra o Palmeiras ele ganhou aqui. Dessa turma toda que o Arnaldo... Fala, Juca. Eu sempre acho que a gente esquece que os clubes do Nordeste têm o desgaste muito maior do que os que não são do Nordeste em relação às viagens, né? Então, isto é um fator que a gente sempre dá em consideração. Mas, porque, por exemplo, ontem, pelo que eu vi de Fluminense e Bahia, foi um jogo de igual para igual, em que o Bahia entrega um gol para o Ganso, aliás, belíssimo toque do Ganso, sabe? Mas um gol entregue num jogo que estava equilibrado, com os dois goleiros fazendo boas defesas. Eu acho que vocês estão sendo um pouco ácidos em relação ao desempenho do Bahia. Mas é sim. Não, eu não estou sendo ácido, não. Eu sempre acho que há sempre uma expectativa maior em relação ao Bahia e o Bahia não corresponde a essa expectativa maior. Sempre há uma expectativa que o Bahia vai brigar lá em cima, pelo investimento, tem jogador em seleção brasileira, não sei o quê. Mas se você pega todas as entrevistas do Rogério Ceni, a maior parte não, uma grande parte dessas entrevistas é ele se lamentando. Pode ver. Lamentando pela atuação do time. Eu acho que esse vídeo se resume, essas palavras se resumem ao que o torcedor do Bahia sente. A gente cria aquela expectativa pelo investimento que vem. Lógico que precisa investir muito mais. A gente precisa encorpar esse elenco muito mais. Precisa de peças de força e técnicas também. Peças, como é que eu posso usar um nome aqui? Fatais. Porque chegar na área e fazer o que o William José faz e não acertar o gol, o Bahia não pode continuar com atletas dessa forma. A gente tá vendo ultimamente especulações aí, meu Deus, eu já perdi as contas de quantos rostos eu vi aqui dizendo que vai pro Bahia, que o Bahia tem interesse nas redes sociais, que eu tô querendo dizer. De quantos rostos, eu até separei assim pra eu fazer um vídeo relacionado a isso. Quantas especulações já tem de atletas para vir para o Bahia, que o Bahia está de olho, o Bahia está sondando e muito mais. Mas isso se resume o ano do Bahia. A gente criou a expectativa e foi frustrante porque esperávamos muito mais. E creio que dava para ir além. Tenho certeza que dava para ir um pouco mais além. Acho que eu tenho que concordar com o PVC, acho que pela primeira vez na minha vida eu vou concordar com o PVC em relação de que a colocação que o Bahia terminou poderia ter ido mais além. Não foi a pior, mas também foi o mínimo, né? Poderia ter ido mais além. Jogos decisivos como esse do Fluminense, aqueles erros idiotas, grotescos, que não poderiam ter acontecido. Isso refletiu o ano do Bahia em relação a Libertadores, para Libertadores, em relação a Sul-Americana e muito mais. Mas vamos para frente, né? Aguardar o ano de 2026, que eu espero que seja melhor. Que avaliem aonde estão errando, aonde estão os erros e conserte, né? Tem uma fala bem breve do Everton Ribeiro, eu vou ler aqui rapidinho, só pra gente finalizar esse assunto, que o Everton diz: está na hora de dar um passo maior em busca de uma grande conquista. Temos que nos cobrar mais. O capitão do Bahia, isso é muito bom. E espero que esse espírito que venha para 2026, não, galera? E, bom, como foi falado de torcida e muito mais, está aqui as médias de público do Brasileirão 2025 e o nosso Quadrão de Aço ficou em 4º lugar. Atrás apenas do Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, que ficou em 1º lugar. E
o Bahia ficou à frente do Palmeiras. Pois é, nosso Esquadrão de Aço está aí, nossa torcida magnífica, como sempre, arrebentando e mostrando, né, que é apaixonada por esse clube, independente da situação que ele esteja. E eu digo mais, eu creio que essa quantidade é só porque a fonte não cabe mais gente, né? Porque se coubesse, tava lá um público bem maior. Eu sempre costumo dizer isso. Se a fonte nova coubesse mais gente, eu tenho certeza que esse público aumentaria. E, gente, pra finalizar o nosso vídeo, bora aqui com nossos pivetes de aço. Cauê Furquim, como titular da Seleção Brasileira Sub-16, venceu o Paraguai por 2-1 na casa do adversário. Pois é, está aí. Esse atleta, essa joia que foi um alvoroço a vinda dele, né? Aquela história toda do Bahia e Corinthians. Bahia que retirou essa joia da base do Corinthians. E o nosso pivete de aço está aí arrasando, brocando. E é só o começo da sua carreira, né? Que muito mais está por vir. Espero para agregar o nosso Esquadrão de Aço. Bom, e deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa colocação da galera da bancada aí da UOL. Se realmente, por ser um time nordestino, por a gente, questões geográficas, né? A gente tá aqui no Nordeste, se é dificuldade de estar indo, se locomovendo para os outros estados, se isso conta também como empecilho no desempenho do clube, do time em si que vai jogar. Lembrando que ano que vem só teremos nordestinos aqui da Bahia, que é as Cocós e o Bahia, né? Então, não vamos ao Ceará, não vamos ao Recife, e só vai ter jogos fora para o Bahia se locomover. Eu não sei até que ponto isso seria prejudicial, mas futebol é isso e tem que haver um preparamento físico para isso. Lógico, os atletas não são uma máquina, mas precisa haver um preparamento físico para isso, e tudo isso é investimento, e precisamos de investimento em atletas, até mesmo para encorpar o elenco e não sofrer tanto como sofremos com lesões, desgaste muito maior. Lembrando que ano que vem vai ter Copa também, então vai ter uma pausazinha. A Bahia já não disputa Copa do Nordeste, então acho que vai diminuir um pouco. Cansaço não vai ser uma desculpa tão grande pro Ceni estar usando como ele sempre usa. Ele sempre se lamenta de cansaço, porque o time tá cansado, porque o elenco tá cansado, porque estamos cansados, que eu não aguento mais ouvir isso. Como eu disse, os atletas não são máquinas, mas futebol é isso, né, querido? Se você fala na coletiva de cansaço, toda coletiva isso reflete lá nos seus atletas. Lógico que não é o Rogério Ceni que tá ali de cara e perde um gol, não é o Rogério Ceni que dá um passe errado, mas ele é a cabeça do elenco. É ele que comanda esse elenco. Então, começa daqui pra vir pra cá, não? Bom, deixa aí nos comentários o que você acha dessas falas, o que você espera, qual a sua expectativa para o Bahia do ano que vem. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.